Boa noite, queridos e amados irmãos. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. E nessa noite nós queremos estudar um pouco a palavra de Deus. Gostaria de fazer desse momento um momento de não só de meditação, mas gostaria de ir um pouco além, gostaria de avançar um pouquinho e aproveitar que hoje é quinta-feira e seria dia de estudo bíblico na igreja. Então nós vamos estudar esse tema que está tão em moda, não sei se dizer o termo certo, mas tão em evidência, que são as aflições, porque muitos estão passando nessa hora, muito sofrimento, muita luta. E eu queria aproveitar então essa noite e convidar os irmãos a estudar a palavra de Deus. Aos irmãos queridos lá de Mangueira, o meu abraço, o meu carinho, e quero tornar esse abraço para Mangueira extensivo a todos os outros irmãos de outras igrejas que têm participado conosco, que têm solicitado que lhes enviemos os nossos vídeos, a nossa programação, a nossa transmissão. A você que não pertence a nenhuma igreja, mas que você também aproveite essa meditação da palavra de Deus nessa noite. O texto que eu quero ler com os irmãos está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Li parte dele essa semana e vou ler uma outra parte nessa abordagem que quero fazer com os irmãos. Então abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Veja o que Paulo diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança, a vosso respeito, está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis da consolação. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de terrível perigo de morte e continuará nos livrando, e é nele que esperamos. E Ele ainda nos livrará, com a ajuda também de vossas orações, para que pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos também, por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Esse texto, irmãos, é riquíssimo, ele traz lições preciosas para o nosso coração. Eu queria deixar então, assim como base da nossa palavra, assim como um tema para sustentar aquilo que queremos falar, que você gravasse o seguinte: o consolo nas tribulações. O consolo nas tribulações. E aí eu começo fazendo a seguinte pergunta: por que há tanto sofrimento no mundo? Por quê? Porque passamos por situações tão aflitivas. Estamos agora vivendo esse momento tão complicado, tão difícil, de tanta aflição. E essas perguntas, elas estão sempre na nossa mente. Por que pessoas bondosas sofrem tanto? Alguém que já foi no hospital do câncer sabe o que eu estou dizendo. Quantas crianças sofrendo coisas terríveis. E essas perguntas, elas são feitas e nem sempre temos a resposta adequada para dar.
Não é fácil. Agora, por que é que não temos resposta? Primeiro, porque são indagações que vão além do nosso limitado conhecimento. Segundo, porque às vezes essas respostas fogem o campo da lógica, foge da normalidade humana, pertence aos mistérios do nosso Deus. Contudo, nós podemos afirmar com toda precisão que qualquer tipo de tribulação pode ser vista e aproveitada como bênção. Aí você me pergunta, como é que pode ser isso? E eu quero dizer para os irmãos, queridos, para todos que estão agora nos acompanhando, que não é masoquismo, não. Ou seja, não é ter prazer com o próprio sofrimento. Eu estou afirmando que Deus pode usar qualquer sofrimento até para nos aproximar ainda mais dele. Como nós cristãos podemos enfrentar as tribulações dessa vida? Esse texto do apóstolo Paulo, ele serve de base para a nossa reflexão, pois é um clássico registro sobre consolo nas tribulações. O apóstolo Paulo conheceu de perto as perseguições, viu a morte bem próxima, sofreu na pele todo tipo de incompreensão. Falamos um pouco disso semana passada. Mas veja como ele começa esse texto. Ele começa assim, no versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A ação de graças é feita na certeza do consolo divino. Os termos referentes à consolação aparecem 10 vezes nesse texto, significando o alívio proporcionado ao indivíduo que foi confortado. O texto enfatiza a solidariedade da igreja no sofrimento e também a comunhão na consolação. Você pode acompanhar os versículos 6, 7 e pode acompanhar ainda 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. Nessa tribulação, Paulo inclui as provações físicas, os diversos perigos, as perseguições e até mesmo as ansiedades que surgem no exercício da sua missão. Por consolação, nós podemos entender a mudança de situações, ou seja, o livramento que anulava a tribulação momentânea. Podemos entender o consolo nas tribulações sob alguns pontos de vista. O nosso tempo não é grande, é curto, mas eu quero rapidamente abordar com os irmãos esses pontos de vista. Primeiro, o consolo nas tribulações é proporcionado por Deus. É o que está no versículo 3. Está aí, está registrado. Bendito seja o Deus e Pai de todas as misericórdias, Pai de toda a consolação. O consolo na tribulação é Deus que proporciona. Irmãos, é preciso entender que o consolo divino não nos isenta das tribulações. Algumas pessoas pensam que porque tem Deus não vai passar por sofrimento. Porque acredita em Deus, porque confia em Deus, vai estar livre dos problemas, das angústias, das tribulações. Não vai passar. O desejo de Deus é que através das tribulações nós experimentemos o seu conforto. As tribulações nos permitem ver em Deus a fonte de toda consolação. E nesse sentido, nos aproximar ainda mais dele. Eu vou dar alguns exemplos rapidamente. Vou citar aqui a referência e depois, irmãos, se tem uma canetinha, vai anotando, depois confere. Vamos lá, alguns exemplos de consolação. Lá em Mateus 15, 21 a 28, a mulher cirofenícia. Vai lá que você acompanha a história. Depois, Marcos capítulo 5, 21 a 24, você vê Jairo. A história de Jairo. E aí você vai ver o caráter positivo das tribulações. Deus, através das tribulações, promove o crescimento do próprio homem. Isso está em Romanos 5, 3 e 4. Tiago 1 e 2, capítulo 1, versículo 2, já citado aqui para os irmãos em outra ocasião. Ter por motivo de toda alegria o passar por várias, não é uma nem duas ou três, várias provações, tribulações, situações
aflitivas. Paulo experimentou isso em todo o seu apostolado, Romanos 8, 28. Paulo viveu isso, Paulo experimentou isso. Mas ele declara todas as coisas, você pode completar para mim aí onde você está? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Um segundo ponto de vista é que o consolo nas tribulações nos torna consoladores capacitados. Veja o que diz o versículo 4. Olha aí, acompanha comigo. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, e por meio da consolação, com que nós mesmos somos consolados por Deus. Assim como somos consolados, consolamos outros e ensinamos outros a ser consoladores. Há um comentarista bíblico chamado Colin Kruse. Ele diz que um ser humano não pode efetuar livramento divino que anule a aflição de alguém, mas lhe é possível compartilhar com outro sofredor o encorajamento que recebeu em meio às suas próprias aflições. Nós não podemos livrar alguém do sofrimento, mas nós podemos falar daquilo que passamos, daquilo que sofremos, para que outros sejam consolados da maneira como nós fomos um dia consolados. Muitos dos consoladores são consoladores porque já foram consolados. E quero ainda afirmar, na minha experiência pessoal, muitos dos conselhos e muitos consolos que eu já dei a alguma pessoa veio de ter eu já havido passado por aquela situação difícil. Os melhores consoladores são aqueles que na vida tiveram tribulações e sofrimentos e experimentaram a consolação infalível de Deus e agora podem encorajar outros que sofrem. Veja o que Paulo diz no versículo 6, acompanhe no texto. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para que vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. Aí vem uma pergunta que eu gostaria de fazer. Será que uma igreja... E aí, vamos particularizar. Será que a nossa igreja tem exercido de forma correta o ministério da consolação? E aí nós vamos jogar isso para todos. Será que as igrejas têm exercido a correta consolação, o ministério da consolação? Terceiro ponto de vista, o consolo nas tribulações desperta solidariedade. A visão que Paulo tem da igreja é de um corpo. Você vê isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Aí você lê o versículo 7. Somos participantes dos sofrimentos e seremos da consolação. Quando você lê 1 Coríntios 12, 26, você vai ver Paulo dizendo que se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Se um deles é honrado, todos se regozijam. É notável a solidariedade e a união que surge em tempo de sofrimento, tribulação e calamidade. É uma coisa impressionante. A comunhão se intensifica, ficamos mais próximos dos nossos semelhantes. Vocês devem ter percebido aí as varandas ultimamente nos prédios. O sofrimento está levando as pessoas para perto uma das outras. A dor está levando as pessoas a sofrer com as outras. Então, meus queridos irmãos, Paulo fez um pedido em Filipenses 4,14. Paulo pediu para que não ignorassem a natureza das tribulações, versículo 8. Não ignorem a natureza da tribulação. A tribulação, ela vai sempre ter um fim proveitoso, mas alguém, essa hora, que não tem uma confiança em Deus, na palavra de Deus, que não acredita nas promessas de Deus, deve estar dizendo: que loucura, que Deus é esse? Que Deus que deixa as pessoas sofrer? Não, o nosso Deus não é Deus ausente, não é. É Emanuel, é presente, é atento. Mas Ele permite que os nossos sofrimentos, que as nossas dores nos levem ainda mais para perto dEle. Uma pergunta:
Será que nos nossos sofrimentos nós temos experimentado o consolo efetuado por Deus? Será que temos vivenciado isso? Ou o nosso sofrimento, as nossas aflições, têm tornado o nosso coração mais amargo, mais endurecido? Quantas e quantas vezes o sofrimento que deveria nos aproximar de Deus, nos levar para perto de Deus, nos afasta dele? O nosso coração fica mais endurecido. Até que ponto o consolo na tribulação tem feito de nós uma comunidade solidária? A comunidade que Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25 e 26. Será que isso tem sido uma realidade em nós? Ah, meus queridos irmãos, Deus permite que tanta coisa aconteça. E em toda a história, basta você acompanhar os relatos bíblicos. O meu tempo não dá para falar mais sobre isso. Até gostaria. Mas veja, quando você analisa a Bíblia, você vai perceber que os maiores sofrimentos levaram as pessoas muito mais para perto de Deus. Ah, foi sofrendo, desejando um filho, chorando na presença de Deus, que Ana teve Samuel em seus braços. Foi no sofrimento amargo na cruz do Calvário que Jesus aproximou todos, se cumprindo a promessa lá de João: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quanta coisa preciosa nós podemos experimentar. Então, querido irmão, minha querida irmã, amados, que nesse momento pode ouvir a nossa voz, que acompanhou a leitura dos textos da Palavra de Deus, que está acompanhando com a sua Bíblia em casa, deixa eu te dizer uma coisa. Faça desse momento aflitivo o seu momento de aproximação com o Senhor nosso Deus. Faça desse momento difícil um momento de você se quebrantar, de você se render às evidências do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Faça desse momento, desse tempo difícil, desse momento aflitivo, do seu momento de ver grandes coisas sendo realizadas pela mão poderosa do nosso Deus. Deus não perde o controle das coisas. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Deus te abençoe. Deus abençoe seu lar, a sua vida. Deus abençoe seu coração. E que esse momento, difícil para todos nós, seja um momento em que você possa aproveitar ricas bênçãos de Deus para a sua vida. Que Ele te abençoe, que Ele te ajude, que Ele te oriente. Está sofrendo alguma coisa? O Senhor está atento. Está enfrentando alguma dificuldade? O Senhor não dorme, nem cochila. O salmista disse isso, nem cochila. Ele está atento. E na hora certinha, você vai ver a solução para o seu problema, seja ele qual for. E quando eu falo de aflição, eu não estou falando só de coisas grandiosíssimas. Ah, coronavírus, gente que está morrendo, meu Deus, não estou falando só disso não. Tem muitas coisas aparentemente pequenas que são aflitivas, que têm te acompanhado. Desejo do seu coração que não se cumpre. Temores que estão te acompanhando a vida inteira. Deixa o Senhor tomar conta disso. Não se aflija. Coloque tudo na mão de Deus. Ele vai te abençoar. É o nosso desejo. Receba essa palavra com carinho, com amor, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Fique com Deus. Que a graça do Senhor seja com a vida de todos vocês. Amém.